Chegamos! Ai, Machu Picchu! Pueblo, Quer né? dizer, Machu Picchu, Pueblo. Ou seja, Águas Calientes, olha lá a montanha. Águas Calientes é a base para ir até Machu Picchu. Então o trem vem até aqui e aqui é um povoadinho. Só no meio das montanhas. Olha lá. Cheio de hotéis e artesanatos e esculturas. Muito lindo! E é aqui que a gente vai ficar até dia 19. E assim são as ruazinhas de Machu Picchu Pueblo. Ou também Águas Calientes. Estamos indo comprar o ticket para o ônibus amanhã até Machu Picchu. São 20 minutos daqui até lá, montanha acima. E é isso aí. Bastante escadas aqui também. E a gente achou que tinha acabado as escadas. Por hoje. Por hoje. Olha só pra nossa pousada tá Lá em cima. lá em cima. Eco Art. E aqui, ruazinha principal, que a gente acha que é principal, né? Dos restaurantes aqui. De Machu Picchu Pueblo. É uma missão aqui, o pessoal fica toda hora oferecendo comida e tal, mas é massa. E aqui, nossa filinha para pegar o autobus para subirmos a Machu Picchu. E olha o look. O tempo tá nublado, mas nosso guia tá com fé em Deus aí que vai voltar o solzinho. Por mais que a fila estava gigantesca, foi bem rapidinho. E a subida durou cerca de 20 minutos e foi bem tranquila. Pagamos 45 soles pelo boleto do ônibus. Contratamos um guia particular pela mesma empresa que levou a gente em todos os passeios mostrados até agora. O City Tour, o passeio pelo Vale Sagrado. A entrada em Machu Picchu não está inserida no boleto turístico de Cusco. Compramos ela pela internet 3 meses antes. Iremos deixar na descrição o link. O circuito escolhido foi o número 3, Realeza e Huayna Picchu. Sistema hidráulico muy bien construido E até hoje funciona. para evitar para evitar erosión. Canal de piedra para traer el agua de la montaña hasta este punto para el consumo de un manantial natural, un ojo natural traída para el consumo de toda la ciudad, ¿no? Por estos canales. E olha esse sistema de captação de água. Aquí son las fuentes de piedra. Olha, tudo em uma pedra talhada. Ahí está la cámara. La foto, una sola pedra tallada. E aqui são as pedras mais pequenas da cidade. Olha só. Eles colocavam pra ir encaixando bem certinho. E aqui em cima é o Templo do Sol e embaixo tumba de Pachacú. Possível.
Muito perfeitinho, né? Para ser algo que não era importante. Aquí sí tuvieron a la momia de un líder, un Pachacuy. Aqui estamos adentrando la casa del Inca. Que invadiu. E ela é mais alta que as outras. A casa do Inca. Lugares donde se podrían hacer algunos ungüentos de hierbas medicinales. E aqui eles utilizavam para amacetar ervas. Olha só. Os caras tinham tudo, né? Una oficina, patio, oficina. Aquí habrían decisiones importantes, conquistas, guerras. Aqui decidiria todo isso. Só os importantes entravam aqui para fazer parte da reunião. Do outro lado está sua habitação. E para cima as partes não são bonitas, né? Tudo isso pues, parte do techo. Estaria em construção, pouco a pouco. Importante construção. E aqui era o banheiro de visita da casa do Inca. E eles sabem que era um banheirinho porque tem um sistema de drenagem aqui, de água também. É o único móvel que tem, e tem um também dentro do quarto do Inca. Daí eles deduziram que era uma suíte do Inca. Este ambiente serían los de la servidumbre. Os empregados. Los empleados. Cocinas, viviendas de los empleados. Sirvientes. E aqui era o local que os serventes dos Incas ficavam. É, ó, aqui é a diferença da parede da casa do Inca. E aqui é a casa empregados. O Inca em si, ele não fazia muita coisa não, até se vestir, tomar banho, essas coisas assim, tudo tinha gente que fazia as coisas por ele. Ó. E aqui é a vista da casa do Inca. Esto era su casa, vivienda temporal, casa de campo. Ele ficava na capital, né? En la capital Cusco, ahí sí está su palacio. E já estava chegando o momento de subirmos a montanha de Huayna Picchu. Porém, a chuva continuava. Será que vamos conseguir chegar até o topo? E mesmo com chuva, subimos a montanha sagrada de Huayna Picchu. É ela que aparece toda imponente no fundo das fotos mais tradicionais de Machu Picchu. Seu nome significa Jovem Montanha. Subí ahí en la montaña. É muito cobiçada por quem busca uma experiência mais desafiadora e uma vista espetacular lá do topo. Não fomos contemplados com a vista das ruínas da cidade de Machu Picchu,
Porém, as nuvens de neblina faziam parecer que estávamos no céu. A subida é desafiadora, principalmente na chuva, que deixa o caminho e as pedras lisas. Em alguns trechos, a trilha é estreita, íngreme e não tem onde se segurar. Suas escadas são conhecidas como Escadas da Morte. E nós estamos em Huayna Picchu, por cima das nuvens. Ali é a montanha de Machu Picchu. E olha só que sensação, gente. Olha aqui, que loucura. Subendo la última parte della cumbre della montagna. Logramos vencer la montaña. Huayna Picchu. E aqui é uma cova de sacrifício. Foram encontradas 7 pessoas aqui sacrificadas. Mulheres, todas mulheres. Todas mulheres, né? Todas mulheres encolhidinhas e bem jovens, né? Olha só. No topo da montanha. Deixa eu... Olha lá, no topo da montanha. Oh, que lindo sol! Aqui já saiu o sol. Tá indo? Aqui já saiu o sol. Saiu! Não acredito. Vamos soprar, gente. Sim, vamos soprar, gente. El reloj solar o Intihuatana, ¿no? El reloj solar o Intihuatana. E a neblina abriu por alguns segundos e foi possível ver as ruínas de Machu Picchu. E olha onde que nós estamos. No precipício. Guarduzão é pra descer. Tururu. Que lindo, nossa. La montaña Putucusi. Detrás está el poblado Aguas Quentes, Machu Picchu. E olha onde que a gente tava. Lá em cima, gente. Lá em cima, só pra vocês terem uma noção. 2 horas de trilha pra ir. E 1h30 pra voltar. E aqui estamos regressando, passando aqui aos redores da cidade, protegendo da chuva. A alpaca pura não deixa entrar água não, ó. Não, fica por cima. Bueno, ele tem que ser verdadeiro. É verdadeira. Cuidem em comprar esses ponchos aí nas praças, nesses lugares aí que não são as verdadeiras, tá? Eles pedem o mesmo preço da verdadeira. Exato. Esse é 100 soles, 100 soles, ó. 100 soles e nós compramos um lá em Lima por 140 Falso. e era misto, na verdade. Lindo, lindo, mas não era o pelo de alpaca puro, né? Daí acaba aqui entrando chuva. Olha, esse é chuva fica por cima. E agora estamos indo para o Templo do Cóndor. Um templinho que tem escondido aqui na cidade. Nosso guia vai estar nos levando para estar conhecendo esse lugar.
Aqui? Olha só, gente. Quero. Que llamamos vicuña, algodón. También conocían el algodón. Sí, claro. Era uma oficina grande. 2 niveles. Que era uma destilaria. 2 pisos. É, ela tinha 2 pisos, né? Ó. D'água. E o mais legal é que parece que a gente tá andando nas ruazinhas de Cusco também, né? Tudo bem certinho, ó, mais uma saída de água aqui. Ó, a cidade lá atrás, os terraços. A vista. Olha aqui a vista que eles tinham. Para evitar erosión. E aqui é uma sacadinha que eles tinham. Uou. E nós vamos ter que descer tudo isso aí de a Vamos pé. passar lá naquela estrada, eu acho, ó. Até lá naquele pontinho branco. Acredita-se que a cidade foi um importante centro de estudos dos Incas, além de servir como um lugar de descanso para os nobres, onde passavam algumas temporadas. Mas sua função principal era transmitir o conhecimento e realizar estudos, pesquisas, uma espécie de universidade. Un lugar adaptado, ¿no? Para querer construir un condo. Olha só, então essas maiores já estavam ali e eles adaptaram para construir o condo. For example, when the Inca ascend to the throne, they offering especially process. Ahí se encontraron huesos de chinchila, ¿no? De cuello y de alpaca. Posibles sacrificios. Se encontraron huesos de esos animales. Posibles sacrificios de los animales. A cidade contava com templos de observação astronômica, terraços de aclimatação e teste de plantas, templos religiosos, oficina de produção de tecidos, fundição de metais, entre outras atividades. Mas não era uma cidade onde as pessoas moravam permanentemente. Elas passavam um tempo ali aprendendo os ofícios e depois iam embora. A cidade está 70% em seu estado original e foi preservada devido ao fato de que os espanhóis não a encontraram. O processo de limpeza e restauração foi coordenada pelo arqueólogo americano Hiram Bigan. Foi necessário 5 anos de trabalho para limpar tudo. Inclusive, foi colocado fogo para ajudar na limpeza da vegetação. Por isso, as pedras são acinzentadas. E agora a gente está voltando aqui de Machu Picchu. Nós estamos pegando a trilha mesmo, né? A gente subiu de bus, mas a gente vai estar voltando caminhando. E o tempo não parou de chover, não ficou sem estar nublado. Deu poucas tréguas de chuva, né? Mas o tempo inteiro nublado. E agora, na hora de retornar, chuva de novo. Daí a gente está voltando na trilha, fazendo um lanchinho também e aproveitando a paisagem. A trilha é muito linda. Aqui essa trilha é de boa, é uma escadaria com pedras grandes. A trilha que a gente fez para Huayna Picchu, que tinha partes bem perigosas, né? Será 1 hora de retorno aqui pela trilha. Para subir, diz que leva umas 2 horas. Para descer cerca de 1 hora e a gente vai sair no museu. A gente vai parar nesse museu também, que faz parte do circuito, faz parte do seu ingresso, é gratuito. E no caminho também tem um mariposário.
lugares lá cheios de borboletas e tal, mas é 10 soles para entrar. E essas capinhas de chuva a gente comprou ali no pueblo, ali no povoado, antes de subir, porque antes de subir, olha que o nosso circuito era às 9, a gente pegou o ônibus às 8, já estava chovendo. Então ali eles vendem por 5 soles as capinhas. Então é assim, né, gente? Tinha comprado um poncho novo, coisa mais linda para as fotos em Machu Picchu, arrumado o cabelo. Mas a chuva, os deuses da montanha não quiseram fotos, eles quiseram que a gente desfrutasse da aventura. E contemplasse a natureza mesmo. E contemplasse a natureza, sem ficar se preocupando tanto com as fotos, né? Porque isso acaba, às vezes, quebrando um pouco, assim, da conexão com o lugar e tudo mais. E Huayna Picchu é uma montanha muito espiritual. Tanto que lá eles faziam vários sacrifícios, né? Como no vídeo anterior a gente mostrou, lá eles encontraram várias múmias, né? Principalmente de mulheres. E agora, como a gente já tá molhado mesmo, né? Continuaremos pela chuva. Mas olha só, né? Tudo que a gente tem que cuidar o que a gente deseja. Eu tava desejando o seguinte, todos esses dias. Tomara que não esteja muito calor. Tomara que esteja um pouquinho nublado só, para não ser tanto sol, para nós subir a montanha. E os deuses responderam, não foi nem um pouquinho calor, né? Só que foi bastante chuva. Mas é isso, a experiência na chuva também é gostosa, porém ela acaba sendo mais perigosa, né? Mas deu tudo certo, realmente é um desafio assim muito grandioso. Por alguns momentos a gente pensou em desistir, né, amor? Não é verdade. Mas só que deu guia muito legal, muito paciencioso, então a todos os momentos ele, vamos, despacio, despacito, com calma, chegaremos, estamos quase. Então foi muito importante também a gente estar com o guia, né? Porque esse trajeto ali sozinho eu acho que eu não faria. Você faria, amor? Acho que não. É importante estar com o guia para subir Huayna Picchu, porque realmente ela é desafiadora. E chegamos na última escada. Já descemos 4 escadarias. Acredito que essa seja a última. A última tem um início que são degraus ainda do tempo dos Incas, que daí a gente vai filmar pra vocês. A chuva ainda tá aí, né? O bom é que não tá frio, né? Tá com chuva, mas eu tô com até calor. Só não vou tirar aqui porque dá muito trabalho. Mas haja fôlego e haja perna, hein? Minhas pernas já estão começando a tremer. Vamos! Chegamos nos degraus originais do caminho que foram feitos pelos Incas. Esses aqui, ó. Esses degrauzinhos. Esses são originais, vamos lá. São encostados nas pedras mesmo. Espera só o ônibus passar, mano. Cadê ele? Ah, eu escutei ele. Eu também. Aí, pode ir. Acho que ele tava. Saber que isso aqui funcionava já há muito tempo atrás. Tem mais! Olha só o tamanho. Depois de 1 trilhão de degraus, chegamos aqui na rua. Ainda falta chão, mas pelo menos acho que agora vai ser plana. Estrada. Só Huayna Picchu foram 900 degraus, né? 948. E aqui deve ter sido isso também. Meu Deus, panturrilha e coxa tá. Desde a vez que a gente falou que era a última escada, teve mais 2 ou 3. Mas agora sim, aparentemente tá escrito aqui. E olha só. Ai, gente. Esse foi o nosso teste. E ainda já pegamos com chuva pra ser nível hard, né, meu amor? Sim. E olha só,
A gente tava aqui, ó. Oh! E cá estamos, por aqui. É, isso aí. Deu 1h20, tá? Falaram que ia dar 1h30 e a distância, na verdade falaram 1 hora, ó. Distância 1746. E aqui, pontezinha, já chegando no Pueblo de Águas Calientes ou Machu Picchu Pueblo. Depois de descer 1.700 metros. E agora sim estamos chegando. Mais uns 20 minutinhos de caminhada, eu acho. A gente ia ir no museu, mas é pra lá e ainda ia ter que caminhar mais. E o meu tênis, pelo menos, ele é resistente à água. Ele aguentou até agora, mas tá começando a me descer minha meia. Aí tá começando a doer o pé, meu joelho tá doendo tudo. Estamos chegando na cidade. Agora a gente tá chegando, né? Vemos civilização. Poderoso Deus! Ai, já foi bom demais. As dorzinhas faz parte. Aqui, pra quem não conhece, é a entrada de Machu Picchu Pueblo. Olha só. Essa é a recompensa. Enfim, chegamos. Rapaziada, não é fácil, hein? Não é fácil. Tem que ter preparo. Tá? A gente se preparou e penou, tá? E o poncho de lhama, ele resistiu por muito tempo, mas agora molhou. Aqui a gente tem as costuras, ó, ele molhou tudo. A gente tirou a capa da chuva porque não estava adiantando mais nada. Também a gente colocou e tirou ela várias vezes e só foi molhando. E estamos com os tênis molhados e com as roupas molhadas, é isso. Mas vale muito a pena, é muito lindo. É muito legal essas aventuras. E só trouxemos um tênis. Eu não sei se esse foi um erro de mochileiro principiante, mas a gente trouxe um tênis e um chinelo cada um, né? Só. Então, por ser época de seca, né? A gente não esperava que ia chover. Mas como o guia falou, aqui em Machu Picchu o clima é diferente de Cusco, de Lima, de qualquer outro lugar. Porque aqui é selva e é rodeado de montanha, então aqui chove o ano inteiro. Não tem dia para chover. Hoje pode ser que chova, amanhã pode ser que não chova. E a gente teve, né, essa questão, bem no dia do nosso choveu, né? E estamos voltando para Ollantaytambo. Vamos fazer uma escalinha lá. A gente está no trem saindo de Machu Picchu. E depois vamos direto para Cusco. E nossa trilha de volta não aconteceu por 2 fatores. Um, porque o pé dela, né, machucou ontem. Pezinho de princesa, né? Não, mentira. Os nossos pés ontem foram muito judiados. Tanto na subida e descida de Huayna Picchu, como na descida de Machu Picchu. Né? E não só os pés, né? Panturrilha, coxa, tá tudo. A panturrilha para descer a escada hoje da nossa pousada, meu Deus. Não, é complicado, não é fácil. Mas mesmo assim a gente ainda tinha alguma chance de retornar. Só que amanheceu chovendo novamente em Águas Calientes. E daí, como a nossa roupa mais quente tinha molhado ontem, a gente decidiu voltar mesmo por trem. E daí a gente ia chegar de noite lá em Cusco. E hoje tem previsão de bater 4 graus lá. Então vamos chegar agora a 1h da tarde em Cusco, daí vai dar tempo da gente se organizar, colocar umas roupas a lavar, pegar umas roupas limpas que a gente já tinha deixado lá também, né? E curtir mais um pouquinho a cidade. Mesmo com a chuva, com o céu fechado em vários momentos, nada tirou a grandeza dessa experiência. Estar em Machu Picchu e subir Huayna Picchu foi simplesmente mágico.
A energia do lugar é difícil de explicar com palavras. A gente sente. É como se o tempo parasse ali, entre as montanhas e a neblina. Claro, teve o desafio da trilha, a chuva que atrapalhou um pouco a vista, mas sinceramente, tudo isso só deixou o momento ainda mais único. Foi uma das experiências mais incríveis da nossa vida. E uma certeza ficou: a gente quer voltar. Porque Machu Picchu não é só um destino, é um chamado.